Fala galera, hoje eu resolvi que eu vou ouvir vocês e vou tirar as dúvidas aí com relação ao que vocês quiserem saber. Então hoje vai ser dedicado aí a question and answers. Mas para isso, né, precisamos que vocês me mandem as perguntas. Então vou primeiro chamar no Snapchat. A preferência vai ser o Snapchat. Aí galera, hoje question and answers, mande a pergunta aí que eu vou responder para vocês. Aí galera, vou disponibilizar agora as perguntas, abrir pro pessoal do Facebook. Só que do Facebook eu vou fazer de um jeito especial. Vou colocar aí na comunidade hoje do eFeature Macros Brasil, que é essa comunidade aqui, ó, que é a galera que eu curto pra caramba. O pessoal é bem respeitoso, não é como nas outras comunidades que eu vejo por aí, a galera, porra, brigando demais, muita zoeira e tal. E aqui é uma galera que quer se ajudar, então eu sempre tô ali dando uma força. Então se você curte Jet Flexível e Feature Macros, entra aí nessa comunidade e eu vou disponibilizar agora as perguntas e vou responder da galera que mandar aqui também. Agora esperar. Então vamos lá. Porra, juntou bastante pergunta aqui. Vou dar uma acelerada pra gente tentar explicar tudo rápido. Café com adoçante realmente quebra o jejum? Café. Nossa, café é bom demais, né? É bom demais. Mas é o seguinte, embora o café com adoçante não tenha calorias, né? Então assim, ele é ausente de macronutrientes como proteína, carboidrato e gordura, ele teoricamente ele não quebraria o jejum. Porém, tem um estudo mostrando que por conta do adoçante você tem um pico de insulina, seu organismo ele produz insulina de uma maneira como se tivesse o carboidrato, sendo que não tem o carboidrato. E quando a insulina sobe, você perde o glucagon, que ele é o hormônio contrário, que o glucagon fica predominante durante o jejum. Então, sim, ele quebra o jejum, tá? O adoçante quebra o jejum. O café em si só não, tá? Mas com adoçante, sim. Consuma café puro, pequeno gafanhoto. Essa foi a pergunta do João Pedro, beleza? Gustavo Alves, qual tipo de treinamento você costuma utilizar? Full body, upper lower, bro split, híbrido, in off, em pré-contest. Utiliza finishers como beer, complex, farmer's walk, viking warriors, conditioning. Caramba, brother! Eu achei que eu tava lendo uma série de... série do Netflix. Irmão, na verdade eu conheço algumas das metodologias, não conheço todas, pra ser bem sincero, tá? Com relação ao Beer Complex, Farmer Walks, o Viking Warrior, nunca ouvi falar, tá? O Hit Tabata com certeza eu utilizo, tá? Tanto em pré-contest como em off-season, tá? Geralmente mais em pré-contest, mas em off-season, como a caloria tá um pouco mais alta, eu tendo a utilizar mais os intervalados. Mas deixa eu explicar de uma maneira geral que vai ser mais simples, tá? Minha maneira de treinar, realmente ela não muda muito do pré-contest pro off-season. Off-season eu tendo a treinar de uma maneira mais, com cargas mais altas, né? Como minha recuperação muscular fica mais fácil, né? Ela tá mais favorecida por ter um montante de comida maior, eu tendo a treinar com mais carga, causando mais microlesão. Então seria um treino mais resistido, focando mais em hipertrofia miofibrilar. E no pré-contest eu diminuo um pouco essas cargas, trabalho mais com drop set, aí entra todas essas metodologias, tá? Com rest pause e enfim, tá? Com base mais uma hipertrofia sarcoplasmática, onde eu não quero
ter tanta microlesões, porque o tempo de recuperação vai ficar um pouco mais curto. E aí o Full Body eu utilizo ele nos últimos 5 dias, de 10 a 5 dias, para depletar. E aí depois eu faço o carb up para trazer água para dentro do músculo, faço a supercompensação de glicogênio, beleza? Cara, eu sei que é uma coisa bem rápida, mas dá para ter uma boa base. Beleza, Gustavão? Laércio, já fiz essa pergunta no grupo, mas gostaria de saber a sua opinião como coach. Uma dieta cutting, já estando com as calorias baixas e cardio todos os dias, seria mais interessante fazer uma dieta reversa para aumentar o metabolismo e regulação dos hormônios ou baixar mais calorias, aumentar cardio, etc. Laércio, é o seguinte, se você não tem competição em vista, se você não quer abrir mão, né, de ter que fazer tanto cardio, abrir mão de comer, né, que é reduzir suas calorias, eu partiria para uma dieta reversa, tá? Se você não está tão grilado com relação ao seu percentual de gordura. Se o foco é perder gordura, cara, tem que reduzir, não tem jeito, vai passar, vai ter que sofrer, tá? Não é porque a gente faz dieta flexível que a gente não vai sofrer. Vai ter que, assim, a gente não sofre com relação aos alimentos, mas com relação à quantidade você vai ter que aprender a lidar, que aquela fase é o período que você vai ter que segurar mesmo e não tem jeito. A gente mora num corpo alugado, né? Então o preço que você está pagando hoje por ele é o preço do que seu corpo vai refletir. Então se você tá seco, você tá pagando o preço para ele estar seco. Se você tá querendo ganhar, você vai ter que pagar o preço para ele ganhar. Então, infelizmente, para perca de gordura, você vai ter que sofrer, vai ter que baixar a caloria e vai aumentar cardio. Sim. Agora, se o caso não é esse, se você tá pensando mais à frente e tá satisfeito talvez com o seu percentual de gordura, aí vale a pena você vir numa dieta reversa, aumentando bem gradativamente, para você não ganhar tanta gordura e acelerar seu metabolismo. Rafael Tabajara, como evitar o catabolismo em cutting? Cara, eu vi até aqui deixa eu ver, Leandro comentou embaixo, se você tiver natural, vai ser quase impossível você ter alternativa para minimizar o catabolismo. Rafael, o Leandro dá certo. Normalmente, quando você está natural, na verdade sim, em cutting, todo mundo tá em catabolismo, tá? Você não faz cutting para ganhar massa magra. Ponto. Ou você tá querendo ganhar massa magra, tá? Então o seu corpo está no ambiente anabólico para você ganhar massa magra, ou você está num processo de perca de gordura e todo o seu corpo vai estar gerando catabolismo para queima de gordura. A ideia é você minimizar a perca de massa magra, tá? Mas o seu corpo ele tem que estar em catabolismo, senão você não vai perder gordura. Então é o lance que eu falei lá na primeira pergunta. Ou predominância em insulina ou predominância em glucagon, né? Então eles são hormônios opostos, um sobe e um desce, tá? A gente fala porque assim, insulina é um hormônio totalmente anabólico, glucagon é um hormônio mais catabólico. Tenta reduzir calorias aos poucos para evitar a perca de massa magra, mas catabolismo é o que você quer, hein, cara? Então não fique com medo de catabolizar. Gabriel Arones, biscoito ou bolacha? Agora eu me lasquei, porque eu fui pegar a bolacha aqui, porque eu sou da bolacha, né? Sou de São Paulo. Só que nessa merda aqui tá escrito biscoito recheado. Então, é bolacha. Vitor Galina, por que o vácuo ajuda a afinar a cintura? Vitão, o vácuo, ele trabalha com uma força abdominal que a gente não, normalmente em outros exercícios a gente não trabalha, que é a força de transverso do abdômen. Ele fica atrás da parede do reto abdômen. Então você tem o reto abdômen e você tem o transverso, que ele faz um X ali atrás da parede do abdômen. Então quando você trabalha ele tá fortalecido, ele tende a trazer essa dilatação do estômago para dentro. Então visualmente sua cintura parece estar menor, porque ele não tá tão expandido. Beleza? Thiago Fernando, BCA quebra jejum? Quebra. Vai ter pico de insulina do mesmo jeito, principalmente por conta da leucina. Rivânio Ricardo, qual sua opinião sobre o Recovery Diet proposta pelo Eric Helms ao invés do Reverse Dieting após uma restrição calórica prolongada? Rivânio, você tem uma janela ali, principalmente quando a gente fala pós-competição, que é onde o cara já tá, num percentual de gordura ali que normalmente as pessoas que não competem não chegam, tá? Então, depois dali, você tem uma janela muito boa que dá pra você aproveitar, tá? Pra você fazer ganhos ali, seco, né? Que seu corpo tá
necessitando de nutriente. E como a linha do Reverse Dieting ele vem acrescentando aos poucos, você perderia essa oportunidade. Eu gosto bastante dessa linha, tá? De dar uma pancada aí, pelo menos nas 2 primeiras semanas, de dar mais carboidrato, um pouquinho mais de gordura e tal, para estruturar. Pouco menos de gordura, não gosto tanto. Eu acredito que, principalmente, o carboidrato ele tende a supercompensar bastante. E a gordura ele vai querer ir junto, então eu seguro um pouco com relação à gordura, mas o carbo eu dou uma soltada e depois a gente volta a escalar gradativamente aí o Reverse Dieting. Eu gosto bastante dessa linha assim. Quanto tempo sem comer caracteriza jejum? Fernando Henrique, a pergunta. Fernando, boa pergunta. Cara, é bem complexo na verdade, porque tem algumas linhas aí de estudo que definem que a partir de 4 horas você já está em jejum, você já começa a ter sintomas aí de acidose, de quebra aí de proteína. Então, a partir de 4 horas você já estaria em jejum. Tá? Vinícius Bragion. Tô em fase de ganhos, treino de segunda, terça, quinta e sábado. Esses dias em off são necessários? Vinícius, boa pergunta. Cara, você tá treinando aí 4 vezes, né? Pelo que eu entendi. Segunda, terça, quinta e sábado. 4 dias. E aí você teria 3 dias de folga. Cara, vai depender muito da sua resposta ao descanso, tá? O ideal para ganhos é um volume de treino, só que você, junto com o volume de treino, você tem que ter um superávit calórico. Então, às vezes, se você não consegue comer muito, reduz um pouco no treino. Se você consegue comer um pouco mais, aumenta o volume de treino. Eu gosto de trabalhar com volume de treino maior, tá? Não gosto de ter tanto tempo de descanso. Mas vai depender realmente da sua individualidade biológica e da sua recuperação muscular. Se você tá lesionado ainda, treinar de novo vai ser bem perigoso, tá? Mas eu aumentaria, eu acho bem pouco ainda, 4 vezes na semana.